Quantas vezes nos últimos dias você pensou no que deveria ter dito ou deveria ter feito? Quantas vezes você reviveu aquela mesma cena como se ela estivesse acontecendo agora? O problema é que enquanto você revive o ontem, o hoje está escapando das suas mãos. Eu sei disso porque eu já vivi anos assim, presa em histórias antigas, acreditando que o meu presente dependia de corrigir o meu passado. Até que dois ensinamentos mudaram tudo. Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta Theta Healer e radiestesista. E por muito tempo eu vivi presa em pensamentos e padrões que me bloqueavam e me impediam de prosperar. Até que eu descobri o poder do autoconhecimento e da cura energética. E a partir desse momento, a minha vida começou a se transformar. Aqui no canal eu compartilho ferramentas poderosas para uma vida mais leve, plena e abundante. Se inscreve agora para aprender como desbloquear crenças, alinhar sua energia e manifestar a vida que você deseja. E também deixa o seu like, porque assim quando você interage, essa mensagem pode alcançar mais pessoas. No livro A Coragem de Não Agradar, os autores mostram algo desconfortável. O passado é uma narrativa que nós mesmos alimentamos, porque ele não existe mais, mas ele só sobrevive porque a gente insiste em repetir. E sabe o que é mais curioso? A gente acredita que a gente está sendo fiel à verdade, fiel a essa memória, mas na prática a gente está sendo fiel a uma versão antiga de nós mesmos. E enquanto nós ficamos presos ao que já foi, nós deixamos de criar quem nós podemos ser. E eu fazia isso o tempo todo, relembrando momentos dolorosos, como se isso fosse corrigir o meu passado e me proteger do novo. Mas tudo que eu conseguia era reviver a dor, como se eu estivesse repassando pela mesma cena várias e várias vezes. E no livro O Poder do Agora, o autor explica que só existe um tempo em que a vida realmente acontece, e esse tempo é o momento presente, porque o passado é memória e o futuro é só imaginação. Só o agora é realidade. Só que o nosso cérebro foi treinado para viver no tempo psicológico e não no tempo real. O tempo psicológico é aquela conversa mental infinita. E se eu tivesse feito diferente? E se aquilo acontecer amanhã? Só que isso não é viver, é sobreviver. É sobreviver mentalmente a algo que nem está acontecendo. E o autor é muito claro. Cada vez que você escolhe estar no presente, você enfraquece o poder que o passado tem sobre você. E é nesse ponto que essas duas mensagens se encontram. No livro A Coragem de Não Agradar, a ideia central é que o seu passado não determina o seu presente. Quem determina o seu presente é você. E você não precisa voltar para corrigir nada, nem para começar a viver agora. E em O Poder do Agora, nós vemos que o único lugar em que essa escolha pode ser feita é nesse instante presente. E eu percebi que eu não precisava esperar estar curada para viver, porque a cura não é um ponto de chegada, é um jeito de caminhar e ela também faz parte do caminho. E é esse jeito de caminhar que começa exatamente no instante em que você decide parar de alimentar aquela história antiga e começar a construir a vida de forma consciente. Quando eu percebi isso e comecei a colocar isso em prática, isso não foi de um dia para o outro, porque a minha mente estava viciada em contar as mesmas histórias. Mas o importante é começar, mesmo que seja pequeno. Então, quando um pensamento do passado vem, você se pergunta:
isso está acontecendo agora? E quase sempre a resposta é não. E se não está acontecendo, isso não merece roubar o momento presente. E pensando assim, a gente vai tirando aquelas pedras da mochila. E eu descobri algo libertador, que não é o passado que me prende, são os meus pensamentos sobre o passado. Então, o passado não é uma prisão. Vamos dizer que ele é um quarto que você entra, mas você pode sair quando você quiser, quando você decidir sair. E foi nesse processo de sair desse quarto do passado que eu percebi algo importante. Entender que o passado não me define foi poderoso, mas colocar isso em prática exige mais do que apenas força de vontade, porque a mente consciente entende isso, mas o nosso subconsciente ainda nos segura àquela velha história que a gente contou por tantos anos. E foi aí que o Theta Healing mudou a minha vida. Com o Theta Healing, eu posso acessar o passado e transformar crenças profundas que me mantêm ao que já passou. E em vez de apenas tentar esquecer, a gente muda a raiz da dor. E isso simplesmente faz com que aquela dor antiga perca aquele peso. Isso muda a nossa programação interna. Então, em vez de apenas tentar esquecer, você consegue mudar a raiz. Aquela dor, ela simplesmente deixa de ter o mesmo peso. Porque quando você muda a programação interna, o passado perde o poder de te controlar. E você não está mais revivendo aquela mesma história. Você passa a escrever uma nova história. E hoje eu quero te fazer um convite para você escolher um momento do seu dia para você estar simplesmente presente, sem analisar, sem reviver, sem antecipar. Como você pode fazer isso? Sentindo, por exemplo, o cheiro do café, assistindo ao pôr do sol ou percebendo a sua respiração. Isso é muito simples, mas é profundamente transformador. E se você perceber que você precisa de ajuda para se livrar de memórias e crenças antigas, existem caminhos que tornam isso mais leve e mais rápido. E o Theta Healing foi esse caminho para mim. E pode ser para você também. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha essa mensagem. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.